Milionário estava se afogando e é salvo por um menino pobre. Mas ele não imaginava a verdade que iria descobrir. Imagine um homem rico, acostumado ao luxo de iates e mansões, debatendo-se nas águas turvas de um lago esquecido, gritando por ajuda, enquanto a multidão na margem apenas observa, filmando o espetáculo com celulares. Agora, pense em um garoto de 14 anos, magro e maltrapilho, que mal conhece o sabor de uma refeição quente, pulando na água gelada sem hesitar. Essa cena não é de um filme hollywoodiano, mas o início de uma jornada que mudaria vidas para sempre, revelando laços ocultos e segredos que o destino guardava com ciúme. Felipe, o milionário de 40 anos, nunca imaginou que seu pior pesadelo aquático o levaria a uma redenção emocional, cheia de risos inesperados, flertes tímidos e uma superação que faria qualquer coração apertar. O sol escaldante de uma tarde de sábado no Parque das Flores batia forte sobre o lago, transformando a superfície em um espelho dourado que escondia perigos traiçoeiros. Felipe havia decidido fazer uma caminhada solitária, algo raro em sua agenda lotada de reuniões corporativas e viagens internacionais. Aos 40 anos, ele era o epítome do sucesso, CEO de uma gigante de tecnologia que ele mesmo fundara após anos de luta, com uma fortuna que permitia jatos particulares e casas em 3 continentes. Mas naquela manhã, uma discussão acalorada com investidores o deixara tenso e ele buscava paz na natureza. Vestindo um terno casual que custava mais do que o salário anual de muita gente, ele se aproximou da beira do lago, distraído com pensamentos sobre o passado. Um tempo em que era apenas um jovem ambicioso, sem um centavo no bolso, sonhando com uma faculdade de tecnologia que parecia inalcançável. De repente, o chão traiçoeiro cedeu sob seus pés. Uma raiz exposta, escondida pela grama alta, o fez escorregar e cair na água profunda. Felipe nunca fora bom nadador. Na verdade, evitava piscinas desde a infância, quando uma brincadeira errada quase o afogara. Agora, aos 40, o pânico o invadiu como uma onda gelada. "Socorro! Ajuda!" gritou ele, batendo os braços descoordenados, engolindo água barrenta que queimava a garganta. Seus pulmões ardiam, e o terno encharcado o puxava para baixo como âncoras invisíveis. Ao redor, uma multidão se formava na margem. Famílias em piqueniques, casais passeando, corredores parados. Alguns filmavam, murmurando: "Coitado, mas eu não sei nadar bem o suficiente", ou "Os bombeiros já devem estar vindo". Ninguém se mexia. Era a indiferença urbana em sua forma mais crua, todos esperando que outro tomasse a iniciativa. Do outro lado da margem, escondido atrás de uma árvore velha, Felipe Filho observava a cena com olhos curiosos e cansados. Aos 14 anos, o garoto vivia uma vida que contrastava brutalmente com o luxo de Felipe. Morava em uma casinha improvisada em um bairro pobre da cidade, com sua mãe, Marta, uma mulher de 38 anos que batalhava como vendedora ambulante para sustentar os dois. Felipe Filho, ou apenas Filhinho, como Marta o chamava carinhosamente, era magro, com cabelos desgrenhados e uma cicatriz fina no braço de uma queda de bicicleta velha. Ele aprendera a nadar sozinho no riacho poluído perto de casa, uma habilidade improvisada para dias quentes. Naquela tarde, ele catava latinhas vazias para vender e ajudar nas contas. Um ritual diário que o fazia se sentir útil, mas também invisível. "Por que ninguém pula?" Ele murmurou para si mesmo, o coração acelerando ao ver o homem se debatendo cada vez mais fraco. Algo se acendeu dentro dele, uma faísca de empatia misturada a uma coragem imprudente. Ele se lembrou das histórias que Marta contava sobre ajudar o próximo, mesmo quando a vida era dura. Sem pensar 2 vezes, tirou a camiseta surrada e os tênis furados, ficando só de shorts. "E garoto, não faz isso!" gritou um homem de boné na multidão. Mas Felipe Filho ignorou. Com um salto desajeitado, mergulhou na água fria, que o acertou como um soco no peito.
Nadava com braçadas fortes, mas desajeitadas, o corpo magro cortando a água com determinação. "Aguenta aí, moço!" berrou ele, engolindo água salobra. A distância parecia eterna. Seus músculos doíam, e por um instante o medo o invadiu. E se ele também se afogasse? Mas o homem, Felipe, já estava quase submergindo, os gritos virando gorgolejos desesperados. Quando chegou perto, Felipe Filho agarrou o braço do homem, puxando-o para cima com toda a força que seus 14 anos permitiam. "Segura em mim!" gritou, posicionando o braço sob o queixo de Felipe, como vira em um vídeo antigo no celular da mãe. Nadando de costas, arrastou o homem pesado de volta à margem, os pulmões queimando, as pernas chutando furiosamente. A multidão agora aplaudia, alguns entrando na água rasa para ajudar. Mãos estendidas puxaram os dois para a grama úmida. Felipe tossiu violentamente, expelindo água, os olhos piscando confusos para o céu azul. Ao lado, Felipe Filho ofegava, tremendo de frio e exaustão, mas com um sorriso tímido de vitória. Felipe, recuperando o fôlego, virou-se para o garoto. "Foi você que me salvou", murmurou a voz rouca, tocando o braço molhado do menino com gratidão. Felipe Filho assentiu ainda sem ar. "Sim, senhor. Eu vi que ninguém ia ajudar." Os olhos dos dois se encontraram, um momento carregado de emoção crua, onde o milionário via não só um salvador, mas uma pureza que sua vida rica havia esquecido. "Qual seu nome, garoto?" E perguntou Felipe, sentando-se devagar. "Felipe Filho, senhor." Felipe riu fracamente, uma risada surpresa e aliviada. "Felipe, igual ao meu. Que coincidência engraçada. Eu sou Felipe. Obrigado, filho. Você salvou minha vida." Enquanto os bombeiros chegavam, checando os sinais vitais de Felipe, ele insistia em não ir ao hospital sozinho. "Onde você mora, Felipe Filho?" "Quero te recompensar." O garoto apontou vagamente para o bairro pobre ao longe. "Ali com minha mãe." "Mas não precisa, senhor. Eu só não podia deixar você se afogar." Felipe sentiu uma pontada no peito, gratidão misturada a uma curiosidade inexplicável. Ele não sabia ainda, mas aquele mergulho havia iniciado uma cadeia de eventos que desenterraria memórias antigas, reacenderia chamas românticas e revelaria uma verdade que abalaria seu mundo. Naquela noite, deitado em sua cama king size, Felipe não conseguia parar de pensar no garoto. Por que ele pulou? E por que seu nome soa tão familiar? Murmurou para si mesmo, o coração apertado por uma emoção que ia além da gratidão. Enquanto isso, em sua casinha simples, Felipe Filho contava a aventura para Marta, que o abraçava apertado, os olhos marejados de orgulho e medo. "Meu Deus, filho, você podia ter se machucado. Mas que coragem a sua..." Marta, com 38 anos, era uma mulher forte, com cabelos castanhos ondulados e um sorriso que escondia anos de luta. Vendedora ambulante agora, mas outrora uma jovem sonhadora em uma loja de roupas, ela sentia uma inquietação ao ouvir o nome Felipe. Um milionário chamado Felipe? Deve ser coincidência, pensou, mas seu coração batia mais forte, revivendo memórias de um amor antigo que o tempo não apagara completamente. Mal sabiam eles que o destino estava tecendo uma teia de superação, risos inesperados e um romance reavivado, com uma reviravolta que ninguém preveria. Na manhã seguinte ao incidente no lago, Felipe acordou em sua mansão impecável, com uma dor de cabeça latejante e uma gratidão que pulsava em seu peito como uma ferida aberta. Aos 40 anos, ele estava acostumado a acordar com alarmes de reuniões globais e relatórios financeiros, não com memórias de água sufocante e um garoto heróico que mal chegava à sua altura. Felipe Filho. Que nome peculiar, murmurou para si mesmo enquanto tomava um café forte na varanda, olhando para a cidade que ele conquistara. Sua vida era um império de códigos e inovações tecnológicas, mas naquela noite sonhara com olhos castanhos cheios de determinação. Os do menino que o salvara. Uma inquietação o invadia. Por que um adolescente pobre arriscaria tudo por um estranho? E por que, ao pronunciar seu nome,
Felipe sentira um arrepio familiar, como se o passado o chamasse de volta. Determinado a retribuir, Felipe dispensou o motorista particular e dirigiu seu carro esportivo até o Parque das Flores, o sol da manhã filtrando pelas árvores como promessas renovadas. Ele estacionou perto da ponte onde o garoto havia mencionado morar, não embaixo dela, como em Contos Tristes, mas em um bairro modesto ali perto, como Felipe Filho explicara brevemente antes de sumir na multidão. Com uma cesta de frutas frescas e itens essenciais que mandara preparar às pressas, nada extravagante para não ofender, Felipe caminhou pelas ruas estreitas do bairro, sentindo olhares curiosos das janelas. Ele, com sua camisa de linho imaculada e relógio que valia uma casa pequena, contrastava com as fachadas desgastadas e crianças brincando com bolas improvisadas. Onde mora o garoto que salvou o homem no lago? E perguntou a uma senhora idosa varrendo a calçada. Ela riu, um som rouco e divertido. Ah, o herói local? Ali na Casa Azul, com a mãe dele. Mas cuidado, ela é feroz como uma leoa. Ao bater na porta simples da casinha azul, Felipe sentiu o coração acelerar. Não de medo, mas de uma ansiedade inexplicável, como se estivesse prestes a reencontrar um pedaço perdido de si mesmo. A porta se abriu, revelando Marta, 38 anos, com um avental manchado de farinha e cabelos castanhos soltos, emoldurando um rosto cansado, mas bonito, com olhos que carregavam histórias de noites insones e dias de luta. Ela o fitou por um segundo, congelada como se visse um fantasma. Você, Felipe? Sussurrou ela. A voz tremendo de surpresa e algo mais profundo, uma emoção que fez o ar entre eles crepitar. Felipe piscou confuso. Desculpe, nos conhecemos? Vim agradecer ao seu filho. Ele salvou minha vida ontem. Marta corou levemente, recuperando a compostura com um sorriso tímido que iluminou seu rosto. Entre, por favor. Felipe Filho me contou tudo. Ele está no quintal, consertando a bicicleta velha. Dentro da casa modesta, cheirando a pão fresco e café simples, Felipe se sentou em uma cadeira de madeira que rangeu sob seu peso. Marta serviu um copo d'água, suas mãos tremendo ligeiramente ao roçar as dele, um toque acidental que enviou uma faísca inesperada, fazendo-o se lembrar de toques semelhantes em um passado distante. Seu filho é incrível, disse Felipe, tentando quebrar o gelo. Arriscou tudo por mim, um completo estranho. Marta riu baixinho, um som musical que aliviou a tensão. Ele é assim mesmo, teimoso e bondoso. Ontem à noite, contou a história como se fosse uma aventura de filme, imitando seus gritos de socorro. Mãe, o moço gritava como um pato afogado. Imitou ela, exagerando os gestos, o que fez Felipe gargalhar alto, uma risada genuína que ecoou pela cozinha pequena. Era o primeiro momento leve desde o incidente. Ele se pegou admirando como os olhos dela brilhavam ao rir, um flerte sutil nascendo ali, sem palavras. Felipe Filho entrou correndo do quintal, sujo de graxa, os olhos se arregalando ao ver o visitante. Senhor Felipe? Você veio mesmo? O garoto sorriu, um sorriso largo e inocente que apertou o coração do milionário. Prometi que voltaria, não é? Trouxe algumas coisas, frutas, pães e um kit de ferramentas novo para essa bicicleta aí. Nada demais, só um obrigado. O menino pegou o kit com empolgação, testando uma chave de fenda como se fosse um tesouro. Uau, isso é melhor que o meu! Mãe, olha só! Marta observava a cena com lágrimas contidas, uma mistura de orgulho e uma dor antiga que Felipe notou, mas não entendeu. Você não precisava, mas obrigada. A vida não tem sido fácil ultimamente, confessou ela sentando-se à mesa. Felipe inclinou-se para a frente interessado. Conte-me sobre vocês. Como é o dia a dia? Enquanto Marta falava, com voz suave e ritmada, Felipe ouvia hipnotizado. Ela contava sobre sua rotina como vendedora ambulante, carregando caixas pesadas de frutas e doces pelas ruas.
lutando para pagar as contas após anos difíceis, uma doença que a derrubara por meses, a perda da casa onde morara com os pais e a morte deles. Primeiro a mãe em uma noite chuvosa de febre alta, depois o pai, consumido pela tristeza e uma saúde frágil. Foi como se o mundo desabasse, disse ela, os olhos marejados, mas sem autopiedade. Mas eu tinha o filhinho para criar. Ele é minha força. Felipe filho, ouvindo, abraçou a mãe por trás, um gesto que transbordava amor filial, despertando em Felipe uma inveja sutil. Ele, que crescera sem família próxima, sempre priorizando carreira sobre laços. Vocês são uma dupla e tanto, comentou ele, com um tom admirado que fez Marta corar novamente. E você, um homem bem-sucedido como você, afogando-se em um lago? Deve ter uma história engraçada por trás. Felipe riu, contando sobre sua distração com o trabalho, exagerando como escorregara como um palhaço em casca de banana. O trio gargalhou junto, o som preenchendo a casa como uma brisa quente. Mas entre as risadas, olhares se cruzavam. Felipe notava a curva suave do sorriso de Marta, lembrando vagamente de uma jovem que conhecera anos atrás, e ela, por sua vez, sentia um puxão no peito ao ver seus gestos familiares, a forma como ele coçava o queixo quando pensativo, idêntica à do filho. Sabe, você me lembra alguém que eu conheci há muito tempo, disse Marta casualmente, mas com um brilho nos olhos que era quase um flerte. Felipe ergueu uma sobrancelha, brincalhão. Espero que seja alguém charmoso, então. Quem sabe não sou eu mesmo, disfarçado. Ela riu, batendo levemente em seu braço. Um toque que Lingrid um segundo a mais, enviando um calor inesperado por sua pele. A conversa fluiu para memórias mais profundas. Felipe filho contou sobre suas aventuras no riacho, imitando peixes com caretas hilárias que fizeram Felipe dobrar de rir, quase derrubando o copo. Você devia ver quando ele tenta pescar, acaba pescando só sapos. Mas zombou Marta, e o garoto revidou com uma careta, criando um ciclo de risos que aliviava a tensão emocional. Mas sob o humor, a empatia crescia. Felipe via no menino uma resiliência que ele mesmo tivera aos 26 anos. E quando era apenas um funcionário em uma empresa de tecnologia, sonhando com uma faculdade que não podia pagar. Eu sei o que é lutar, confessou Felipe, abrindo-se pela primeira vez em anos. Há 14 anos eu era como você, garoto, cheio de sonhos, mas sem um tostão. Alguém me ajudou na época, uma mulher incrível que acreditou em mim. Marta congelou por um instante, o coração disparando, mas disfarçou com um sorriso. Parece uma história romântica. O que aconteceu com ela? Felipe suspirou, uma sombra passando por seu rosto. Eu recebi uma oferta de trabalho no exterior. Precisei ir imediatamente. Prometi voltar, mandei cartas, mas nunca tive resposta. Os anos passaram e a vida me levou para longe. Marta baixou os olhos, recordando aquelas cartas que chegavam quando ela já estava doente, despejada da casa familiar, cuidando dos pais moribundos, sem forças para responder, o orgulho e a dor a impedindo de pedir ajuda. Às vezes, o destino separa as pessoas por razões que só entendemos depois, murmurou ela, uma lágrima escapando, que ela limpou rapidamente. Felipe estendeu a mão, tocando a dela com gentileza. Talvez sim, mas olhando para vocês, sinto que o destino me deu uma segunda chance. O toque foi elétrico, um flerte não dito, mas palpável, fazendo o ar na cozinha se carregar de possibilidade. Enquanto o sol se punha, Felipe se despediu com relutância, prometendo voltar no dia seguinte. Que tal eu levar vocês para um almoço? Nada fancy, só para agradecer direito. Felipe filho pulou de alegria, mas Marta hesitou, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. Talvez, se não for incômodo, Felipe piscou charmoso. Incomodo seria não ver esse sorriso de novo. Ela corou, e ele saiu sentindo o peito leve, sem saber que cada passo o aproximava de uma verdade avassaladora. Naquela noite, Marta abraçou o filho na cama estreita, sussurrando: "Ele é um bom homem, né, filho?" Felipe filho assentiu sonolento.
Sim, mãe. E engraçado. Mas por que você ficou vermelha quando ele te tocou? Ela riu envergonhada, o coração batendo forte com memórias reacendidas. O romance adormecido começava a despertar, entre risos e lágrimas, enquanto a superação de anos de separação se desenhava no horizonte. No dia seguinte ao encontro na casinha azul, Felipe acordou com uma energia que não sentia há anos. Uma mistura de gratidão pelo salvamento e uma curiosidade crescente por aquela família que parecia saída de um capítulo esquecido de sua própria vida. Aos 40 anos, sua rotina era um carrossel de calls internacionais e decisões que moviam milhões. Mas naquela manhã, ele cancelou uma reunião com acionistas para algo mais simples. Um almoço prometido. Vou buscar vocês ao meio-dia. Enviou em uma mensagem para o número que Marta havia dado relutantemente, adicionando um emoji de sorriso para suavizar o tom. Do outro lado da cidade, Marta leu a mensagem com o coração aos pulos, arrumando o cabelo diante de um espelho rachado. Filho, vista aquela camisa limpa que eu guardei para ocasiões especiais, gritou para Felipe Filho, que rolava os olhos, mas obedecia, excitado com a ideia de uma refeição fora. Aos 38 anos, Marta raramente saía. Sua vida era um ciclo de vendas nas ruas, contando moedas para o aluguel e sonhando com dias melhores. Mas algo no jeito de Felipe, confiante, mas gentil, a fazia se sentir vista, não como uma vendedora cansada, mas como a mulher vibrante que fora um dia. Felipe chegou pontualmente em seu carro reluzente, buzinando levemente para não assustar os vizinhos. Marta saiu primeiro, usando um vestido florido simples que realçava sua silhueta esguia, e Felipe não pôde evitar um olhar admirado. Uau, você está radiante, disse ele, abrindo a porta do passageiro com um gesto cavalheiresco que a fez rir. Radiante? Com esse vestido velho, você deve estar precisando de óculos novos, senhor milionário. O tom era brincalhão, um flerte leve que fez o ar no carro se aquecer. Felipe Filho pulou no banco de trás, tagarelando sobre como o carro parecia uma nave espacial. Tem até tela touch. Mas imagina se a gente tivesse um desses para vender frutas. Ia ser o food truck mais chique da cidade. Felipe gargalhou, olhando pelo retrovisor. Boa ideia, garoto. Quem sabe eu não invisto nisso. Mas primeiro, almoço. Escolhi um lugar aconchegante, nada exagerado. O restaurante era um bistrô charmoso no centro, com mesas ao ar livre e um menu de pratos caseiros. Uma escolha deliberada de Felipe para não intimidar. Sentados sob uma pérgola florida, o trio pediu sanduíches generosos e sucos frescos. Felipe Filho atacou o seu com voracidade, murmurando entre mordidas, "Isso é melhor que o pão com queijo de casa." Marta o repreendeu gentilmente, mas riu quando o filho derrubou mostarda na camisa, criando uma mancha amarela que parecia um smiley torto. "Olha só, agora você tá artístico", zombou Felipe, pegando um guardanapo e limpando o garoto com cuidado paternal. O gesto foi natural, mas tocante, e Marta observou com os olhos úmidos. Era raro ver um homem interagir assim com seu filho, sem julgamentos. "Você é bom com crianças", comentou ela, inclinando a cabeça. "Tem filhos?" Felipe negou, um traço de tristeza passando por seu rosto. "Não, sempre priorizei o trabalho. Mas olhando para o seu garoto vejo o que perdi." O comentário pairou no ar, carregado de emoção, e Marta tocou sua mão sobre a mesa, um gesto breve, mas elétrico. "Ainda dá tempo. A vida é cheia de segundas chances." A conversa fluiu como um rio calmo, pontuada por risos inesperados. Felipe contou uma história engraçada de sua juventude. Aos 26 anos, trabalhando em uma empresa de tecnologia modesta, ele tentara impressionar uma garota em uma loja de roupas, fingindo saber costurar, só para acabar com uma agulha no dedo. "Eu gritei como uma criança e ela riu tanto que quase caiu da cadeira", exagerou ele, imitando o grito agudo, o que fez Felipe Filho cuspir o suco de tanto rir. "Mãe, você devia ter visto. Tipo quando eu caí da bike e fingi que era de propósito.
Marta corou, pois a memória a acertou como um raio. Ela fora aquela garota, anos atrás, em uma loja de roupas onde trabalhava como vendedora. Ajudara Felipe não só com risos, mas com economias para pagar sua faculdade de tecnologia, acreditando em seus sonhos quando ninguém mais o fazia. Histórias assim são raras, murmurou ela, os olhos brilhando com um misto de nostalgia e paquera. Parece que você atrai aventuras românticas. Felipe piscou, inclinando-se mais perto. Românticas? Bem, se eu encontrar alguém como aquela garota de novo, não vou deixar escapar. Enquanto comiam, Felipe Filho compartilhou suas próprias lutas com uma inocência que apertava o coração. Na escola, os outros zoam porque minha mochila é velha, mas eu não ligo. Mãe diz que superação é não deixar os outros definirem você. Marta assentiu orgulhosa, mas com uma dor sutil nos olhos, lembrando os anos difíceis após a doença que a deixara de cama. O despejo da casa familiar quando os pais estavam fracos e as perdas sucessivas. Primeiro a mãe, vítima de uma pneumonia implacável, depois o pai que se foi em silêncio, o coração partido. Nós superamos juntos, disse ela, apertando a mão do filho. Felipe sentiu uma empatia profunda, recordando sua própria ascensão, de um sonhador sem condições para a faculdade, ajudado por uma mulher generosa que desaparecera de sua vida após ele partir para o exterior. Vocês me inspiram, confessou ele, sincero. Eu tive ajuda no passado também. Uma pessoa especial pagou parte da minha faculdade quando eu não podia. Sem ela, eu não seria nada. Marta baixou os olhos, o coração disparando. Era ela, mas o orgulho a impedia de revelar. Em vez disso, flertou de volta. Parece que você deve um obrigado eterno a ela. Quem sabe o destino não traz ela de volta. O almoço se estendeu para uma caminhada no parque próximo, onde Felipe Filho correu à frente, chutando uma bola improvisada de latinhas vazias. Felipe e Marta andavam lado a lado, os ombros roçando ocasionalmente. Sabe, você tem um jeito de olhar que me deixa nervosa, admitiu ela, com um sorriso tímido. Felipe parou, virando-se para encará-la. Nervosa? Espero que seja do tipo bom. Porque desde ontem não paro de pensar em você. E no seu filho, claro. O ar entre eles crepitou com romantismo, e ele pegou sua mão, beijando-a levemente. Um gesto antigo, mas que a fez corar como uma adolescente. Você é charmoso demais para o meu bem, riu ela, mas não soltou a mão. Felipe Filho voltou correndo, ofegante. Ei, vocês dois estão namorando ou o quê? Porque se for, eu aprovo. Ele tem carro legal. O comentário inocente os fez explodir em gargalhadas, dissipando qualquer constrangimento. Mas sob o humor, a emoção crescia. Felipe via em Marta uma força que o atraía magneticamente, e nela ele reacendia uma chama apagada há 14 anos. Que tal eu ajudar com algo prático? Sugeriu ele, vendo a oportunidade de retribuir. Seu filho mencionou a escola. Talvez eu possa arrumar uma bolsa para ele em um colégio melhor. Nada de caridade, só um investimento em um herói. Marta hesitou, o orgulho lutando com a necessidade, mas assentiu. Só se for um investimento mútuo. Quem sabe eu não te ensino a nadar para evitar outro mergulho forçado. Felipe riu, mas aceitou, imaginando lições na piscina de sua mansão. Mais chances para flertes e risos. Na despedida, ele a abraçou brevemente, sentindo o perfume simples dela, e beijou a testa do garoto. Até amanhã? E perguntou esperançoso. Marta sorriu, os olhos cheios de promessas. Até. Naquela noite, sozinho em sua mansão vazia, Felipe folheou fotos antigas no celular, parando em uma de 14 anos atrás. Ele e uma jovem Marta, rindo em uma loja de roupas. Não pode ser, murmurou, o coração acelerando. Do outro lado, Marta chorava baixinho na cama, abraçando o filho adormecido. Ele voltou, filho. Mas como contar a verdade? A superação de anos de solidão começava a se entrelaçar com um romance renascido, cheio de paqueras leves e momentos hilários, enquanto a reviravolta se aproximava, invisível, mas inevitável.
O que acontece quando um resgate heróico no lago vira ponte para um amor adormecido há 14 anos, cheio de paqueras inesperadas, risadas que curam feridas antigas e uma superação que une 3 almas perdidas? Felipe, o magnata da tecnologia, pensou que estava apenas retribuindo uma dívida de vida, mas cada encontro com o garoto Salvador e sua mãe o arrastava para um turbilhão emocional, onde flertes inocentes escondiam verdades que poderiam reescrever sua história. E se o destino caprichoso estivesse tramando uma reviravolta que transformaria gratidão em família? 2 dias após o almoço no bistrô, Felipe não conseguia se concentrar em sua sala de reuniões envidraçada, com vista para a skyline da cidade que ele ajudara a moldar. Aos 40 anos, ele revisava relatórios de algoritmos inovadores, mas sua mente vagava para Marta e Felipe Filho, o sorriso dela, que iluminava quartos simples, e a energia do garoto, que o fazia questionar sua própria juventude solitária. Preciso fazer mais, murmurou para si mesmo, pegando o telefone para mandar uma mensagem. Que tal uma visita à minha casa amanhã? Tenho uma piscina que precisa de um teste de natação. Nada formal, só diversão. Marta respondeu minutos depois com um emoji risonho. Se for para ver você se afogando de novo, eu aceito. Mas traga protetor solar. Não quero resgatar 2 afogados. O tom leve dela o fez sorrir, um flerte digital que acelerava seu pulso como nos tempos de juventude. No dia marcado, Felipe os buscou em seu carro, notando como Marta estava ainda mais bonita em um short jeans casual e blusa solta, os cabelos ondulados dançando com a brisa. Você parece pronta para conquistar o mundo, comentou ele ao abrir a porta, os olhos demorando 1 segundo a mais em sua figura. Ela riu, batendo de leve em seu ombro. Conquistar? Com essas pernas cansadas de tanto andar vendendo? Você é que parece saído de uma revista, Sr. CEO. Felipe Filho, no banco de trás, revirou os olhos dramaticamente. Ai, mãe, para de paquerar. Ele vai pensar que você está interessada. O comentário pegou os 2 de surpresa, e eles explodiram em gargalhadas, o carro preenchido por um som alegre que dissipava qualquer constrangimento. Ei, garoto, se sua mãe paquerar, é sinal de que eu tô fazendo algo certo. Rebateu Felipe, piscando para Marta pelo retrovisor. O que a fez corar e morder o lábio, um gesto sutil de atração mútua. Chegando à mansão, uma estrutura moderna de vidros e jardins impecáveis, com uma piscina olímpica nos fundos, Felipe Filho arregalou os olhos como se entrasse em um parque de diversões. Isso é maior que o nosso bairro inteiro. Tem até cascata na piscina. Felipe riu, bagunçando o cabelo do menino. Sim, e trampolim. Vamos testar? Mas primeiro, almoço na varanda. Ele havia preparado um churrasco simples, com carnes grelhadas e saladas frescas. Nada ostentoso para não intimidar. Sentados à mesa de madeira rústica, a conversa fluiu naturalmente. Marta compartilhou histórias de sua juventude, omitindo detalhes que poderiam revelar o passado compartilhado, como, aos 24 anos, trabalhava em uma loja de roupas, sonhando com uma vida estável, até conhecer um rapaz ambicioso que a fazia rir com piadas ruins sobre circuitos e bytes. Ele era teimoso, queria mudar o mundo com tecnologia, mas mal tinha dinheiro para o ônibus, disse ela, os olhos distantes, cheios de uma nostalgia que tocava o coração. Felipe sentiu um arrepio. As palavras ecoavam sua própria história. Parece familiar. Eu era exatamente assim aos 26. Uma mulher me ajudou na época, acreditando em mim quando eu duvidava. Ela até juntou economias para pagar parte da minha faculdade. Marta engoliu em seco, fingindo interesse casual enquanto servia mais salada. Que sorte a sua. O que aconteceu depois? Felipe suspirou, uma vulnerabilidade rara aparecendo em sua voz. Eu parti para o exterior, por uma oportunidade irrecusável. Prometi voltar, mandei mensagens, mas o silêncio veio. Acho que a vida a levou para longe. A emoção na voz dele apertou o peito de Marta. Ela se lembrava das mensagens chegadas em momentos de caos. Sua doença repentina,
Uma infecção que a deixou fraca por meses, o despejo da casa familiar quando as dívidas se acumularam e as perdas que a quebraram. A mãe partindo em uma madrugada fria, o corpo exausto pela luta diária e o pai seguindo logo após, o luto o consumindo como uma chama lenta. Às vezes o silêncio é proteção, murmurou ela, tocando sua mão sobre a mesa, um gesto que lingered, carregado de romantismo não dito. Felipe apertou de volta, os olhos nos dela. Talvez, mas se eu a encontrasse agora, diria que ela mudou minha vida. Felipe Filho, alheio à profundidade do momento, pulou da cadeira. Chega de papo triste. Vamos para a piscina! O garoto correu e mergulhou de bomba, espirrando água para todos os lados, o que fez Marta gritar de surpresa e Felipe rir histericamente ao ver sua camisa encharcada. Ei, seu pestinha! Agora é guerra! Berrou Felipe, tirando a camisa e pulando na água, iniciando uma batalha de splash que transformou a piscina em um caos alegre. Marta, rindo até doer a barriga, juntou-se a eles, espirrando água no rosto de Felipe com precisão. Toma isso por me molhar toda! Ele revidou, pegando-a pela cintura em um abraço molhado, os corpos próximos o suficiente para sentir o calor um do outro. Admita, você gostou, sussurrou ele no ouvido dela, um flerte ousado que a fez rir e empurrá-lo para longe, mas não sem um olhar que prometia mais. Felipe Filho assistia gargalhando. Vocês dois são piores que crianças. Mãe, você tá vermelha como tomate. A tarde se estendeu em momentos de superação sutil. Felipe Filho confessou seu medo de águas profundas, ecoando o trauma de Felipe no lago. Eu aprendi a nadar no riacho sujo, mas aqui parece um oceano, admitiu o garoto vulnerável. Felipe, com paciência infinita, o guiou em braçadas lentas, compartilhando sua própria história de superação. Eu odiava a água depois de um acidente na infância, mas olha só, você me salvou e agora eu te ajudo. É assim que a vida gira. Marta observava da beira, o coração transbordando de empatia, vendo no homem à sua frente traços do pai que seu filho nunca conhecera. Vocês dois são parecidos, comentou ela casualmente, mas com uma emoção profunda. Felipe ergueu uma sobrancelha, brincalhão. Parecidos? Espero que no bom senso, não na teimosia. Ela riu, mas por dentro, a verdade pulsava. O jeito como ambos franziam a testa concentrados, o riso idêntico. Enquanto o sol se punha, eles se secaram na varanda, comendo o sorvete que Felipe Filho insistira em preparar. Uma bagunça pegajosa que acabou em uma guerra de colheradas, deixando todos lambuzados e rindo até as lágrimas. Você é uma bagunça, garoto! Me exclamou Felipe, limpando o rosto de Marta com um guardanapo, o toque gentil virando um momento romântico quando seus olhos se encontraram. E você? É perfeita assim, murmurou ele, inclinando-se para um beijo na bochecha que a deixou sem fôlego. Cuidado, ou eu me apaixono de novo, brincou ela, mas o tom era sério, o flerte evoluindo para algo mais profundo. Felipe Filho, fingindo nojo, gritou, Eca, romance! Mas se vocês namorarem, eu ganho um quarto aqui. A piada aliviou o ar, mas plantou sementes de possibilidade. Na despedida, Felipe os levou de volta, prometendo mais encontros. Isso não é só gratidão, é o começo de algo real, disse ele a Marta, apertando sua mão. Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Talvez sim, mas a vida nos deve uma explicação. Sozinho em casa, Felipe pegou uma caixa velha de recordações, folheando cartas não respondidas para aquela mulher do passado. Marta. O nome dela era Marta, sussurrou, o coração disparando ao conectar os pontos. Do outro lado, Marta chorava em silêncio, abraçando o filho. Ele está aqui, filho. Mas como contar que você é dele? O romance florescia entre paqueras e risos, a superação de anos de dor se entrelaçando com uma reviravolta que se aproximava, pronta para explodir como fogos de artifício emocionais. E se o herói de um afogamento acidental fosse a chave para desbloquear um amor perdido no tempo?
repleto de paqueras que aceleram o coração, risadas que mascaram lágrimas e uma superação que transforma estranhos em almas gêmeas. Felipe pensara que sua gratidão era apenas um gesto passageiro, mas cada instante com Marta e o garoto o mergulhava em emoções profundas, onde flertes ousados escondiam segredos que poderiam unir ou destruir tudo. Com uma reviravolta se aproximando, como uma tempestade silenciosa, o milionário começava a questionar se o destino não era mais cruel ou mais bondoso do que imaginava. Uma semana após a tarde na piscina, Felipe se via obcecado por rotinas que nunca fizera parte de sua vida solitária. Aos 40 anos, ele trocava noites de jantares executivos por chamadas casuais com Marta, enviando mensagens bobas como "pensei em você hoje", ou melhor, "no seu riso que me faz esquecer o estresse do trabalho". Ela respondia com emojis e piadas leves como "cuidado, ou eu começo a cobrar por terapia emocional". Mas por trás do humor, uma conexão romântica se aprofundava, fazendo seu coração bater como nos dias de juventude. Decidido a fortalecer os laços, Felipe planejou uma surpresa, uma visita ao zoológico da cidade, um lugar que Felipe Filho mencionara amar, mas que Marta nunca pudera levá-lo por falta de tempo e dinheiro. "Vamos fazer memórias novas", disse ele ao telefone, a voz carregada de empolgação genuína. Marta hesitou, mas aceitou, sentindo um calor no peito ao imaginar mais um dia com ele. Um homem que, sem saber, era o pai de seu filho. O amor que o tempo roubara. No sábado ensolarado, Felipe os buscou cedo, trazendo cestas de piquenique cheias de sanduíches gourmet e frutas exóticas. Felipe Filho pulou no carro com energia contagiante, vestindo uma camiseta nova que Felipe havia mandado entregar anonimamente. "Isso é como um sonho, senhor. No zoológico, eu sempre via de longe, mas nunca entrei." Marta, ao lado de Felipe no banco da frente, tocou sua perna acidentalmente ao ajustar o cinto, e o contato enviou uma faísca que os fez trocar olhares. "Desculpe", murmurou ela corando. Ele sorriu malicioso. "Não precisa se desculpar. Na verdade, sinta-se à vontade para repetir." O flerte descarado a fez rir, cobrindo o rosto com as mãos. "Você é incorrigível." "E com o filho no carro?" Felipe Filho, do banco de trás, fingiu vomitar dramaticamente. "Eka, romance matinal. Mãe diz pra ele que você ronca à noite pra espantar." O trio explodiu em gargalhadas, o som ecoando como uma sinfonia de alegria que aliviava as cargas emocionais que cada um carregava. No zoológico, o dia se desenrolou, como uma tela de cores vivas e emoções intensas. Felipe Filho corria de jaula em jaula, imitando os animais com caretas hilárias, esticando o pescoço como uma girafa e fingindo mastigar folhas invisíveis, o que fez um grupo de turistas rir e aplaudir. "Olha, mãe, eu sou o rei da selva agora!" Rugiu ele como um leão, tropeçando em uma raiz e caindo de bunda no chão, criando uma cena cômica que deixou Felipe dobrado de tanto rir. "Garoto, você é melhor que qualquer show de comédia. Aqui, deixa eu te ajudar." Enquanto puxava o menino para cima, Felipe notou uma cicatriz no braço dele, idêntica a uma que ele mesmo tinha, de uma queda de infância. "Ei, coincidência engraçada. Eu tenho uma igualzinha", comentou mostrando o braço. Marta congelou por um instante, o coração apertado pela semelhança genética que Felipe ainda não percebia, mas disfarçou com um sorriso. "Genes malucos, né? Ou talvez vocês dois sejam almas gêmeas disfarçadas." Enquanto o garoto explorava o aviário, Felipe e Marta andavam de mãos dadas. Um gesto que se tornara natural, como se os anos de separação nunca tivessem existido. "Sabe, esses dias com vocês me fazem questionar tudo", confessou ele parando perto de um banco sob uma árvore florida. "Eu construí um império, mas o que vale sem alguém para compartilhar?" Marta sentou ao lado dele, os olhos marejados pela vulnerabilidade dele, que ecoava sua própria dor. Aos 38 anos, ela carregava cicatrizes invisíveis, a doença que a derrubara aos 24, logo após Felipe partir, deixando-a fraca e isolada.
o despejo da casa onde crescera, forçada a vender pertences para sobreviver, e as perdas que a moldaram. A mãe, enfraquecida por anos de trabalho árduo, partindo em uma noite de tosse incessante, e o pai que se foi logo depois, o corpo rendido à exaustão emocional. Eu entendo, sussurrou ela, apertando sua mão. Perdi tudo o que tinha de estável, mas ganhei uma razão para lutar, meu filho. Superação não é esquecer a dor, é usá-la como combustível. Felipe a puxou para um abraço apertado, o cheiro dela, simples e acolhedor, o fazendo sentir em casa pela primeira vez em anos. Você é incrível, Marta, forte, linda. E se eu disser que estou me apaixonando? O momento romântico foi interrompido por Felipe Filho, que voltou correndo com um sorvete derretendo nas mãos. Ei, vocês dois de novo no modo namorados? Toma, prove isso. É sabor de banana, mas parece chiclete velho. Ele empurrou o sorvete no rosto de Felipe, deixando uma mancha pegajosa no nariz dele, o que transformou o abraço em uma bagunça hilária. Marta riu até as lágrimas escorrerem, limpando o rosto de Felipe com a manga da blusa. Olha só, agora você tá doce demais. Ele revidou, lambuzando o nariz dela com o resto do sorvete, e os três acabaram em uma guerra de comida improvisada, rolando na grama como crianças, as risadas ecoando pelo zoológico. Mas sob o humor, a empatia fluía. Felipe via no garoto uma resiliência que o inspirava, e em Marta, uma parceira que o completava, sem saber que o laço era mais profundo. Durante o piquenique à sombra, conversas viraram confissões. Felipe Filho abriu o coração sobre as dificuldades na escola. Bullying por causa das roupas velhas, notas baixas por falta de materiais. Mas eu supero, sabe? Como você no lago, senhor. Eu não desisto. As palavras tocaram Felipe profundamente, evocando sua própria juventude de lutas financeiras. Você é mais forte que eu era na sua idade, garoto. Que tal eu te ajude com aulas particulares? Não como favor, mas como investimento em um futuro gênio. Marta observava as lágrimas contidas, vendo o pai instintivo emergir sem que ele soubesse. Você faria isso? Perguntou ela, a voz trêmula de gratidão. Ele assentiu, puxando-a para perto. Por vocês eu faria qualquer coisa. O beijo que se seguiu foi suave, no topo da cabeça dela, mas carregado de promessa romântica, fazendo o ar crepitar. No fim do dia, exaustos, mas felizes, Felipe os deixou em casa com promessas de mais saídas. Isso está virando hábito bom, disse ele, beijando a mão de Marta como um cavalheiro antigo. Ela sorriu, o coração dividido entre a alegria e o peso da verdade. Hábito que eu poderia me acostumar. Sozinho em sua mansão, Felipe examinou fotos antigas com mais atenção, notando semelhanças entre o garoto e si mesmo jovem. Impossível, murmurou, uma dúvida emocional o invadindo. Em casa, Marta chorava, abraçada ao filho adormecido, sussurrando: Ele te ama sem saber, filho. Mas quando souber... O romance se intensificava com paqueras e risos. A superação de passados dolorosos os unindo, enquanto a reviravolta sussurrava no horizonte, pronta para revelar o laço de sangue que mudaria tudo. E imagine descobrir que o garoto que arriscou a vida para te salvar não é apenas um herói aleatório, mas o elo perdido de um amor que o tempo tentou apagar, entremeado por paqueras que inflamam a alma, risadas que curam antigas feridas e uma superação que transforma solidão em esperança. Felipe, o titã da tecnologia, achava que estava apenas construindo amizades, mas cada encontro o mergulhava mais fundo em um oceano de emoções, onde flertes apaixonados velavam segredos capazes de redefinir sua existência. Com uma reviravolta sussurrando nas sombras, o milionário começava a sentir que o destino não salvava vidas por acaso. Ele as entrelaçava com fios invisíveis de destino. 10 dias após o dia no zoológico, Felipe se pegava reestruturando sua agenda lotada para priorizar momentos com Marta e Felipe Filho. Algo impensável para o homem que, aos 40 anos, sempre colocara o império tecnológico acima de tudo.
Sua mansão, outrora um palácio de silêncio ecoante, agora ecoava com planos mentais de jantares e saídas. Que tal uma noite de cinema em casa? Filmes leves, pipoca e quem sabe uma surpresa, sugeriu ele em uma ligação noturna, a voz baixa e convidativa. Marta, do outro lado da linha, sentiu um arrepio ao imaginar a intimidade. Aos 38 anos, ela equilibrava as vendas ambulantes com o coração acelerado por aquele reencontro inesperado, mas o peso da verdade não revelada a fazia hesitar. Parece perfeito, mas e se o filhinho se entediar? Ele é um furacão de energia. Felipe riu, um som rouco e charmoso. Então vamos transformar em uma aventura. Eu cuido de tudo, inclusive de não me afogar na pipoca. O flerte sutil a fez sorrir no escuro de sua casinha, onde as paredes finas guardavam segredos de anos de luta solitária. Na sexta-feira à noite, Felipe os buscou ao pôr do sol, o carro cheirando a flores frescas que ele comprara impulsivamente. Felipe filho entrou animado, carregando uma sacola de doces caseiros que Marta preparara. Trouxe brigadeiro, senhor. Mas cuidado, é viciante. Mãe faz o melhor do mundo. Marta, vestindo um vestido leve de verão que realçava sua graça natural, sentou ao lado de Felipe, os joelhos roçando acidentalmente ao longo da viagem. Desculpe de novo, murmurou ela, mas ele capturou sua mão, entrelaçando os dedos com um sorriso malicioso. Pare de se desculpar. Eu gosto quando você se aproxima. O gesto foi elétrico, um flerte que a deixou sem ar, o coração batendo como nos dias em que, 14 anos atrás, eles se encontravam em cantos escondidos da loja de roupas onde ela trabalhava, sonhando com um futuro juntos. Felipe filho, percebendo o momento, fingiu um bocejo exagerado. Ai, que melação! Vocês vão me fazer vomitar antes do filme. As risadas explodiram, aliviando a tensão romântica com humor puro, enquanto o garoto imitava um casal de novela, com beijos estalados no ar, que os deixou às gargalhadas. Na mansão, a sala de cinema particular, com poltronas reclináveis e uma tela enorme, os esperava decorada com luzes suaves e travesseiros espalhados no chão para um ar casual. Felipe escolhera uma comédia leve sobre famílias improváveis, mas o verdadeiro show era a interação entre eles. Felipe filho atacou a pipoca com voracidade, jogando grãos em Felipe durante uma cena engraçada. Toma isso por me salvar da chatice da escola, gritou o menino, iniciando uma guerra de pipoca que transformou a sala em um campo de batalha branco e crocante. Marta tentou intervir, mas acabou atingida por uma saraivada, rindo histericamente ao ver Felipe com grãos no cabelo, parecendo um boneco de neve derretido. Você está ridículo, exclamou ela, aproximando-se para limpá-lo, os dedos roçando seu rosto em um toque que se prolongou, virando um momento íntimo. Ridículo, mas irresistível, rebateu ele, puxando-a para perto, os lábios quase se tocando em um flerte ousado. O garoto, fingindo nojo, atirou mais pipoca. Parem com isso, ou eu chamo os bombeiros. De novo! A cena culminou em risos incontroláveis, com os três rolando no chão, cobertos de sal e manteiga, uma bagunça que simbolizava a alegria caótica de uma família se formando. Com o filme pausado para uma pausa, eles se sentaram no chão, compartilhando os brigadeiros de Marta. A conversa virou para confissões mais profundas, iluminadas pela luz suave da tela. Felipe filho abriu o coração sobre um incidente recente na escola. Um grupo de colegas o havia excluído de um jogo por causa de suas roupas usadas, deixando-o se sentindo invisível. Doía, sabe? Mas eu superei pensando no que você disse, senhor, que heróis não desistem. As palavras tocaram Felipe profundamente, evocando suas próprias memórias de rejeição aos 26 anos, quando lutava por uma vaga na faculdade sem recursos, dependendo da generosidade de uma jovem vendedora que acreditara nele. Você é mais resiliente que eu era, garoto. Eu quase desisti 1000 vezes, mas alguém me deu forças. Marta, ouvindo, sentiu as lágrimas subirem. Ela fora aquela alguém, juntando cada centavo para ajudá-lo,
só para vê-lo partir para o exterior com promessas que o caos da vida a impedira de responder. A doença que a acometera logo após, uma fraqueza que a deixou acamada por meses, o despejo cruel da casa familiar, vendendo móveis para pagar dívidas, e as perdas que a marcaram para sempre. A mãe, consumida por uma doença crônica que a levou em uma manhã cinzenta, e o pai, que se foi semanas depois, o corpo rendido à solidão e ao desgaste. A superação vem de saber que não estamos sozinhos, murmurou ela, a voz embargada, apertando a mão do filho. Felipe, sentindo a emoção no ar, puxou Marta para um abraço lateral, o braço ao redor de seus ombros em um gesto protetor que cheirava a romance. Vocês dois me ensinam isso todos os dias. Marta, sua força é inspiradora. E se eu disser que quero fazer parte dessa jornada? Ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando sob a luz tênue, e o beijo que se seguiu foi inevitável, suave no início, mas deepening com anos de saudade reprimida, um flerte que se transformava em paixão real. Felipe Filho, discretamente, fingiu estar focado no filme reiniciado, mas sorriu por dentro, sentindo a família que sempre sonhara se materializar. Finalmente, murmurou o garoto baixinho, jogando uma pipoca solitária neles, o que os separou em risos envergonhados. Ney, nada de beijos na minha frente. Senão, eu conto para todo mundo que o milionário beija como peixe. A noite se estendeu em mais conversas, com Felipe compartilhando sua própria vulnerabilidade, a solidão de seu sucesso, as noites vazias em hotéis luxuosos e o arrependimento por não ter lutado mais pelo amor perdido. Aquela mulher... Ela era tudo. Se eu soubesse onde ela está agora... Marta sentiu o peito apertar, quase revelando tudo ali, mas o medo a conteve. E se a verdade o afastasse? Em vez disso, flertou de volta. Talvez ela esteja mais perto do que você pensa. O destino tem jeitos engraçados de unir pontas soltas. Eles riram de uma anedota boba que Felipe Filho contou sobre uma venda desastrosa de Marta, onde ela derrubara uma pilha de frutas em um cliente, imitando o caos, com gestos exagerados, que os deixou sem fôlego de tanto rir. Na despedida, sob o luar no portão da mansão, Felipe beijou Marta propriamente, um beijo cheio de promessas, enquanto o garoto esperava no carro, fingindo impaciência. Isso está acontecendo de verdade? Sussurrou ele contra os lábios dela. Sim, e eu não quero que pare, respondeu ela, o coração transbordando. Sozinho depois, Felipe vasculhou caixas antigas, encontrando uma foto desbotada de Marta jovem, o choque o atingindo como um raio. Ela! Mas o garoto? Do outro lado, Marta chorava de felicidade e terror, abraçando o filho. Ele nos ama, filho. Mas a verdade, ela virá. O romance ardia com paqueras e risos, a superação de passados entrelaçados os fortalecendo, enquanto a reviravolta pairava, pronta para iluminar o laço oculto com uma luz cegante. O que fazer quando um simples gesto de gratidão se transforma em um redemoinho de paixões revividas, onde paqueras sussurradas ao luar escondem segredos que poderiam reescrever o destino de 3 vidas entrelaçadas? Felipe, o visionário da tecnologia que conquistara o mundo dos negócios, começava a perceber que seu coração, há tanto tempo blindado pelo sucesso, batia agora ao ritmo de uma família improvisada, cheia de risos que ecoavam como remédios para a alma, flertes que inflamavam noites solitárias, e uma superação que unia feridas antigas em uma tapeçaria de esperança. Mas e se a verdade, tecida em silêncios de 14 anos, estivesse prestes a emergir como uma onda inevitável, revelando que o Salvador do Lago não era mero acaso, mas o fruto de um amor que o tempo tentara, em vão, sepultar? 15 dias após a noite caótica de cinema e pipoca, Felipe se via cada vez mais entrelaçado na vida de Marta e Felipe Filho, como se o incidente no lago tivesse sido o catalisador para uma transformação que ele nunca planejara. Aos 40 anos, ele, que outrora viajava o mundo em jatos privados para selar acordos multimilionários,
Agora reservava fins de semana inteiros para escapadas simples com eles. Um piquenique no parque, uma caminhada pela praia ao entardecer. Momentos que preenchiam o vazio que o dinheiro nunca tocara. Que tal um jantar especial na minha casa? Algo caseiro, com velas e música suave. Só nós três, propôs ele em uma mensagem vespertina, o tom carregado de uma intimidade que fazia seu pulso acelerar. Marta, respondendo do balcão improvisado onde vendia seus doces na rua movimentada, sentiu um calor subir pelo peito. Aos 38 anos, ela equilibrava o peso das memórias com a leveza daqueles dias novos. Mas o segredo que guardava como um tesouro frágil a fazia ponderar cada passo. Aceito, mas só se eu levar o sobremesa. Meus bolinhos de chuva são imbatíveis. E nada de exageros, hein? Não quero me sentir como uma intrusa no seu palácio. Felipe riu sozinho ao ler, imaginando-a com farinha no nariz. Um flerte mental que o deixava ansioso como um adolescente. Naquela noite de quarta-feira, Felipe transformou sua sala de jantar em um oásis acolhedor. Mesa posta com pratos simples que ele mesmo cozinhara, espaguete ao molho pesto, salada fresca e vinho tinto suave, velas tremeluzindo como estrelas capturadas, e uma playlist de músicas românticas dos anos 2000 ecoando baixinho. Quando Marta e Felipe Filho chegaram, o garoto correu para explorar a cozinha, fascinado pelo forno high-tech. Isso aqui faz pizza sozinho? Mãe, imagina se a gente tivesse um desses. Eu faria bolos voadores. Marta riu, mas repreendeu gentilmente. Calma, filho, não é brinquedo. Felipe, vestindo uma camisa casual que realçava seu porte atlético, aproximou-se dela com um copo de vinho. Você está deslumbrante essa noite, murmurou, os olhos demorando em seu vestido azul simples, que abraçava suas curvas com elegância natural. Ela corou, tocando seu braço em um gesto que era ao mesmo tempo tímido e provocador. Deslumbrante. Com farinha ainda no cabelo da venda de hoje? Você deve estar precisando de luzes mais fortes. O flerte os fez sorrir, mas Felipe Filho interrompeu com uma imitação hilária de um chefe italiano, girando uma colher como se fosse uma espada, derrubando acidentalmente um pote de ervas que se espalhou pelo chão como confete verde. Ops, agora sou o rei da bagunça, exclamou ele, e os três caíram na gargalhada, varrendo o chão juntos em uma dança improvisada que transformava o erro em diversão pura. Durante o jantar, a conversa dançava entre leveza e profundidade, como uma chama que aquece sem queimar. Felipe Filho contou sobre um projeto escolar que o empolgava. Construir um robô simples com sucata, inspirado nas histórias de tecnologia que Felipe compartilhara. Eu usei latinhas e fios velhos, mas ele dançou, tipo balançou como um pato bêbado. A descrição fez Marta cuspir o vinho de tanto rir, e Felipe, limpando a mesa com um guardanapo, imitou o robô com movimentos desengonçados, tropeçando de propósito e caindo dramaticamente na cadeira ao lado dela. Veja, sou o robô do amor, programado para te fazer sorrir. O gesto foi ousado, e ela revidou com uma cotovelada brincalhona, mas seus olhos se encontraram em um momento carregado de paquera, o ar crepitando com possibilidade. Cuidado, ou eu te reprogramo para lavar louça eterna, rebateu ela, mas o tom era suave, convidativo, um flerte que os aproximava cada vez mais. Com o garoto entretido em um jogo no tablet que Felipe lhe emprestara, o casal se retirou para a varanda, onde a brisa noturna carregava o perfume de jasmins do jardim. Felipe serviu mais vinho, sentando-se ao lado dela no sofá de vime, o braço ao redor de seus ombros em um abraço natural. Esses dias com vocês, eles me fazem sentir vivo de novo, confessou ele, a voz baixa e vulnerável, evocando as noites solitárias em hotéis frios após anos de ascensão implacável. Marta encostou a cabeça em seu ombro, sentindo o calor dele como um bálsamo para suas próprias cicatrizes. Eu sei o que é se sentir à deriva. Há 14 anos eu tinha sonhos, um amor que parecia eterno, mas a vida, ela arranca pedaços de nós.
Ela falou da doença que a acometera repentinamente, uma fraqueza que a confinou à cama por meses, roubando sua energia e forçando-a a priorizar a sobrevivência. Do despejo que veio como um furacão, deixando-a sem teto com os pais já enfraquecidos, e das perdas que a moldaram em ferro. A mãe, levada por uma infecção implacável que a consumiu em dias de febre delirante, e o pai, que se apagou logo após, o corpo exaurido pela dor de uma vida de sacrifícios. Superei porque tinha que, por ele, meu filho. Mas às vezes a solidão ainda dói. Felipe sentiu um aperto no peito, reconhecendo ecos de sua própria jornada. A partida apressada para o exterior, as promessas não cumpridas, o silêncio que o assombrara. Eu perdi alguém assim também, uma mulher que me deu tudo, fé, apoio, até dinheiro para minha faculdade quando eu era só um sonhador em uma empresa de tecnologia. Eu parti prometendo voltar, mas as respostas nunca vieram. Marta tremeu ligeiramente, as lágrimas ameaçando cair, pois cada palavra dele era um espelho de sua história compartilhada. Em vez de revelar, ela optou por um flerte reconfortante. Talvez ela ainda pense em você nas noites como essa. Ele virou o rosto dela para si, os lábios se encontrando em um beijo profundo, cheio de anos de saudade, as mãos explorando costas e cabelos em toques que eram ao mesmo tempo ternos e ardentes. O momento foi interrompido por Felipe Filho, que apareceu na porta com olhos sonolentos. Ei, vocês estão se beijando de novo? Que nojo, mas se casem logo para eu ganhar um quarto com piscina. A interrupção os fez separar em risos envergonhados. Mas o garoto, com inocência hilária, abraçou os dois, criando um círculo de afeto que apertava o coração com empatia pura. A noite terminou com promessas sussurradas, Felipe falando de viagens futuras juntos, Marta imaginando uma vida sem segredos. Na despedida, ele beijou sua testa murmurando: "Você e o garoto são meu mundo agora." Sozinho, Felipe confrontou a foto antiga de Marta, as semelhanças com o menino se tornando inegáveis. O formato do queixo, o brilho nos olhos. Poderia ser meu filho. O pensamento o invadiu como uma onda emocional, misturando alegria e confusão. Em casa, Marta velava o sono de Felipe Filho, lágrimas silenciosas caindo. Ele suspeita, filho. E quando souber, nosso mundo mudará. O romance pulsava com paqueras e risos, a superação de distâncias emocionais os unindo, enquanto a reviravolta se aproximava, carregada de revelações que prometiam curar ou desafiar tudo o que construíam. E se as peças de um quebra-cabeça emocional, espalhadas por 14 anos de silêncios e saudades, começassem a se encaixar de forma inescapável, revelando que o ato heróico de um menino no lago não era coincidência, mas o eco de um amor que sobrevivera ao tempo, entrelaçado por paqueras que aquecem a alma, risadas que dissipam sombras e uma superação que forja laços indestrutíveis. Felipe, o arquiteto de impérios digitais, que dominara o mundo dos negócios com frieza calculada, agora navegava em águas turbulentas de sentimentos revividos, onde cada olhar trocado com Marta e cada brincadeira com o garoto o aproximava de uma verdade que poderia elevá-lo ao êxtase ou lançá-lo em um abismo de arrependimentos. Com a reviravolta pairando como uma nuvem carregada, o milionário sentia o peso de suspeitas que não mais podiam ser ignoradas, prometendo uma revelação que redefiniria não só seu passado, mas o futuro que ansiava construir. 20 dias após o jantar iluminado por velas, Felipe se encontrava em um estado de agitação constante, como se o incidente no lago tivesse aberto uma porta para um mundo que ele desconhecia, um de afetos profundos e questionamentos que invadiam suas noites insones. Aos 40 anos, ele, que outrora ditava o ritmo de conferências globais com a precisão de um relógio suíço, agora adiava compromissos para priorizar chamadas matinais com Marta, enviando flores virtuais em emojis e mensagens como: "Bom dia, minha musa das ruas, sonhei com seu sorriso novamente."
Ela respondia com um misto de timidez e ousadia, como: cuidado com esses sonhos, ou eu começo a cobrar royalties por inspiração. Mas por trás das palavras leves, uma tensão crescia, alimentada pelo segredo que ela carregava como uma âncora invisível. Determinada a ganhar tempo antes da inevitável confissão, Marta sugeriu um passeio diferente, uma visita a um mercado de artesanato local onde ela vendia seus doces ocasionalmente. Vai ser bom ver meu mundo de perto, nada de mansões. Só gente real e barganhas engraçadas, disse ela ao telefone, a voz carregada de um convite que era ao mesmo tempo casual e íntimo. No domingo movimentado, Felipe estacionou seu carro discreto perto do mercado lotado, o ar cheio de cheiros de especiarias e frituras que contrastavam com os restaurantes estrelados que ele frequentava. Felipe Filho o viu primeiro, acenando animado de trás de uma barraca improvisada onde ajudava Marta a arrumar potes de geleias caseiras. Senhor, venha ver. Mãe fez um novo sabor, morango com pimenta, tipo uma aventura no paladar. Marta, com um avental colorido sobre o vestido florido, sorriu ao vê-lo, limpando as mãos antes de puxá-lo para um abraço rápido que se prolongou em um beijo na bochecha, o toque enviando ondas de calor por sua pele. Bem-vindo ao caos real, murmurou ela, os olhos dançando com um flerte sutil. Felipe piscou, charmoso como sempre. Caos? Com você no comando, parece um paraíso bagunçado. O garoto, revirando os olhos, fingiu um suspiro exagerado. Ai, que melação de novo! Se continuarem assim, vou vender ingressos para o show de romance. As risadas irromperam, aliviando o ar com humor espontâneo, enquanto Felipe Filho imitava um vendedor de rua, anunciando em voz alta: venham ver o casal do ano, beijos por R$1, abraços grátis. Um grupo de compradores próximos riu e o trio se juntou, transformando o momento em uma brincadeira coletiva que atraía olhares curiosos e sorrisos. Enquanto passeavam pelas barracas, provando amostras de queijos artesanais e bijuterias coloridas, a conversa fluía com uma mistura de leveza e camadas emocionais. Felipe Filho barganhava com um vendedor por um chaveiro em forma de peixe, imitando um sotaque engraçado de negociante. R$5? Isso é roubo. Meu peixe nadaria melhor por 3. O homem riu, cedendo ao preço, e Felipe aplaudiu, bagunçando o cabelo do garoto. Você é um mestre da pechincha. Herdou isso da mãe? Marta corou, mas rebateu com um flerte. Herdou? Talvez de um pai aventureiro que eu conheci uma vez, cheio de sonhos e barganhas ruins. As palavras pairaram no ar, carregadas de um duplo sentido que fez Felipe pausar, uma suspeita faiscando em seus olhos. Ele notara, nas últimas semanas, traços cada vez mais evidentes. O jeito como o menino inclinava a cabeça ao pensar, idêntico ao seu próprio hábito. O riso contagioso que ecoava o dele em festas antigas. Falando em herança, disse ele casualmente, mas com uma curiosidade velada. O pai do garoto, ele deve ser um homem de sorte para ter uma família assim. Marta engoliu em seco, disfarçando com uma risada forçada enquanto comprava um colar simples. Sorte? Às vezes, a vida separa as pessoas antes que elas percebam o que têm. O momento de tensão foi quebrado por uma cena hilária. Felipe Filho tropeçou em uma poça d'água perto de uma barraca de frutas, espirrando suco de laranja em si mesmo e em um transeunte desavisado, que reagiu com uma careta cômica antes de rir junto. Desculpa, moço. Foi sem querer, tipo quando o senhor se afogou, mas com suco. Felipe explodiu em gargalhadas, ajudando o garoto a se limpar, enquanto Marta tentava conter o riso, batendo levemente no ombro do filho. Você é um desastre ambulante, mas o meu favorito. Felipe, ainda rindo, puxou Marta para dançar uma valsa improvisada entre as barracas, ao som de uma música de rua distante, girando-a com graça exagerada que a fez rir até doer a barriga. Veja, até no caos você brilha, murmurou ele em seu ouvido, o flerte virando um beijo roubado na têmpora que a deixou sem fôlego. O garoto, fingindo indignação, atirou uma casca de fruta neles. Parem!
Ou eu conto para todo o mercado que o milionário dança como um pinguim. À tarde, sentados em um banco sob uma árvore frondosa, compartilhando um sorvete derretendo, a conversa aprofundou em territórios emocionais. Felipe Filho abriu-se sobre um sonho recorrente: encontrar um pai que o ensinasse a consertar coisas, como bicicletas ou corações partidos. Não que eu precise, mãe, é suficiente, mas seria legal. As palavras apertaram o peito de Felipe, evocando sua própria ausência paterna na juventude, e ele abraçou o garoto impulsivamente. Qualquer pai ficaria orgulhoso de você. E filho, herói do lago e mestre da bagunça. Marta observava, as lágrimas contidas, recordando os anos de superação solitária, a doença que a isolara logo após a partida de Felipe, roubando sua vitalidade e forçando-a a lutar sozinha. O despejo que a deixara sem raízes, vagando com os pais já debilitados. E as perdas que a endureceram. A mãe, arrastada por uma fraqueza progressiva que culminou em uma partida serena, mas devastadora, e o pai, que se foi em seguida, o espírito quebrado pela acumulação de dores. A vida nos testa, mas nos recompensa com momentos assim, sussurrou ela, apertando a mão de Felipe. Um toque que era âncora e promessa. Felipe, sentindo a emoção pulsar, decidiu arriscar uma pergunta que o consumia. Marta, sobre aquele amor do passado. O pai do garoto, era ele? O que aconteceu de verdade? Ela hesitou, o coração disparado, mas disfarçou com um flerte evasivo. Histórias antigas têm finais complicados, mas quem sabe o presente não reescreve tudo. Eles riram de uma anedota boba que o garoto contou sobre uma venda onde Marta confundira um cliente com um ator famoso, imitando a cena com vozes exageradas que os deixou sem ar de tanto rir. Na despedida, Felipe beijou Marta com intensidade sob o sol poente, murmurando: "Não aguento mais segredos. Me conte tudo quando estiver pronta." Sozinho em casa, ele confrontou as evidências. Datas que batiam, traços genéticos inegáveis, a foto antiga confirmando: ele é meu. Nosso filho. O choque o invadiu como uma maré emocional, misturando júbilo e culpa. Em casa, Marta chorava, abraçada ao filho adormecido. "Amanhã eu conto. Ele merece saber." O romance fervia com paqueras e risos, a superação de anos separados os fortalecendo, enquanto a reviravolta se aproximava, prestes a explodir em uma cascata de verdades que prometia redenção e união eterna. E se o mergulho desesperado de um garoto no lago não fosse apenas um ato de coragem aleatória, mas o fio que reconectasse um amor fragmentado pelo tempo, revelando um segredo que transformaria gratidão em paternidade. Paqueras em compromisso eterno e superação em uma família forjada nas chamas da redenção? Felipe, o império ambulante de bits e inovações que moldara fortunas globais, pensara que sua vida era completa até aquele afogamento fatídico. Agora, à beira de uma confissão que abalaria suas fundações, ele via que o verdadeiro tesouro não estava em contas bancárias, mas nos laços invisíveis que o destino tecera com risos inesperados, beijos roubados e uma resiliência que unia corações partidos. Com a reviravolta finalmente explodindo como um amanhecer após a mais longa noite, o milionário descobriria que o salvador de sua vida era, na verdade, o filho que ele nunca soubera existir, prometendo um final onde o amor não só sobrevivia, mas triunfava em uma sinfonia de emoções que faria qualquer alma se render às lágrimas. 25 dias após o passeio no mercado de artesanato, Felipe não aguentava mais o turbilhão de suspeitas que o consumia como um vírus digital, infiltrado em seu sistema perfeitamente organizado. Aos 40 anos, ele,
que decifrara códigos complexos para revolucionar a tecnologia, agora lutava para decodificar as pistas que o destino espalhara. O riso idêntico do garoto ao seu próprio eco de juventude, a data de nascimento de Felipe Filho, que batia perfeitamente com sua partida apressada para o exterior 14 anos atrás, e os olhares evasivos de Marta, que escondiam uma profundidade oceânica de segredos. Preciso de respostas, murmurou para si mesmo em sua mansão silenciosa, folheando mais uma vez a foto desbotada dela jovem, os traços se sobrepondo aos do menino como um quebra-cabeça que se completava sozinho. Determinado, ele mandou uma mensagem urgente. Venham pra cá hoje à noite. Preciso conversar, algo importante, mas prometo que será bom. Marta leu as palavras com o coração na garganta, sabendo que o momento chegara. Aos 38 anos, ela, que sobrevivera a vendavais de perdas e renascimentos, sentiu um misto de alívio e terror. Era hora de revelar o que o orgulho e a dor a fizeram calar por tanto tempo. Eles chegaram ao anoitecer, o ar carregado de uma tensão palpável, mas suavizada pelo cheiro de pizza caseira que Felipe preparara como pretexto para uma noite normal. Felipe Filho entrou correndo, cheirando o ar como um cão farejador. Pizza! Uau, senhor, você cozinhou? Cuidado para não queimar como da vez que eu tentei fazer panquecas e acabei com uma torre de carvão. O garoto riu, imitando uma panqueca voando pelo ar e caindo no chão, uma pantomima hilária que fez Felipe gargalhar, apesar da ansiedade, batendo palmas como um público de um homem só. Marta, porém, sorria forçado, os olhos encontrando os dele em um olhar que dizia tudo sem palavras. Você sabe, não é? Sussurrou ela, quando o garoto se distraiu com um jogo no sofá. Felipe assentiu, o peito apertado. Suspeito, mas preciso ouvir de você. Eles se sentaram na varanda sob as estrelas, Felipe Filho brincando no jardim com uma bola luminosa que Felipe comprara, seus risos ecoando como uma trilha sonora inocente para o momento grave. Marta respirou fundo, as mãos tremendo ao segurar as dele, um toque que era âncora em meio à tempestade. Há 14 anos, eu era uma vendedora em uma loja de roupas, cheia de sonhos simples. Você era o rapaz ambicioso da empresa de tecnologia ao lado, sonhando com uma faculdade que parecia impossível. Eu te ajudei, juntei cada centavo para pagar parte dela, porque via em você um fogo que iluminava minha vida. Felipe sentiu o mundo girar, as memórias inundando como um flash drive recuperado, as risadas nos intervalos, os beijos escondidos atrás de pilhas de tecidos, a promessa de um futuro juntos. Era você, a mulher que mudou tudo. Mas por que o silêncio? Eu mandei cartas, esperei respostas que nunca vieram. As lágrimas rolaram pelo rosto de Marta, uma cascata de emoções represadas. Eu fiquei doente logo após você partir. Uma infecção que me deixou fraca, acamada por meses. Depois veio o despejo. Perdemos a casa onde morei com meus pais. Eles já estavam frágeis. Minha mãe se foi primeiro, consumida por uma febre que a levou em uma noite interminável de delírios. E meu pai, ele não aguentou. Partiu semanas depois, o coração partido pela perda e pela luta. Eu mal conseguia me mover, quanto mais responder cartas. O orgulho me impediu de pedir ajuda. Eu não queria ser um fardo para o homem que estava conquistando o mundo. Felipe a puxou para um abraço apertado, as lágrimas dele se misturando às dela. Um choro compartilhado que lavava anos de mal-entendidos. Eu nunca soube. Pensei que você havia seguido em frente. Mas o garoto... Felipe Filho... Marta se afastou ligeiramente, olhando nos olhos dele com uma vulnerabilidade crua. Ele é nosso. Seu filho, concebido naqueles últimos dias antes de você ir. Eu descobri tarde demais, e com tudo desmoronando, criei-o sozinha, contando histórias de um pai herói que mudava o mundo. O plot twist acertou Felipe como um raio, o mundo parando por um instante eterno. Alegria, culpa, êxtase, misturando-se em um coquetel emocional que o deixou sem ar. Meu filho, todo esse tempo, ele me salvou não como estranho, mas como sangue do meu sangue. Ele se levantou.
chamando o garoto com voz trêmula. Felipe filho veio correndo, confuso com as lágrimas. O que houve? Alguém se machucou? Felipe ajoelhou-se, abraçando-o forte. Não, filho. Eu sou seu pai. Todo esse tempo, você era meu milagre. O garoto piscou, processando. Depois explodiu em um misto de choque e alegria, abraçando os dois. Você? Meu pai? Por isso a gente ri igual. E eu amo consertar coisas como você contava nas histórias. Risos misturaram-se às lágrimas. Um momento engraçado surgindo quando Felipe filho limpou o nariz na camisa do pai recém-descoberto. Eca, agora você tem ranho de família. Eles gargalharam juntos, a tensão dissolvendo em uma celebração improvisada. Felipe abrindo uma garrafa de suco como se fosse champanhe, brindando a família reunida por um mergulho maluco. Marta e Felipe se beijaram então, um beijo profundo e apaixonado. Selando anos de separação com promessas de um futuro unido, paqueras antigas virando compromisso eterno. Nos meses seguintes, a superação se manifestou em fatos novos e situações inovadoras. Felipe adaptou sua mansão para abrigá-los, criando um quarto high-tech para o filho com ferramentas de robótica, que o garoto usava para inventar gadgets hilários, como um robô que roubava meias e as devolvia lavadas, causando risadas infinitas. Marta, com o apoio dele, transformou sua venda ambulante em uma pequena rede de confeitarias artesanais, superando o passado de luta com um negócio que florescia como seu amor reavivado. Juntos, eles viajaram para o exterior, onde Felipe começara sua carreira. Revivendo memórias com paqueras em ruas estrangeiras, ele a surpreendendo com um piquenique à beira de um rio, onde dançaram sob a lua, rindo de tropeços como no mercado. Felipe filho, agora com um pai presente, superou inseguranças escolares, tornando-se um inventor mirim que apresentava projetos em feiras, inspirado pelo legado familiar. Anos depois, em uma cerimônia simples à beira do mesmo lago, onde tudo começara, Felipe e Marta se casaram com o filho, agora um jovem de 18 anos, como padrinho, contando piadas sobre o afogamento que salvou uma família. A vida deles era um testemunho de superação, de perdas que forjavam força, de silêncios que davam lugar a verdades e de um amor que, como um código perfeito, se executava sem erros. Felipe, olhando para sua família, sabia que o maior império era aquele construído no coração. Um final emocionante, onde o destino, com seu senso de humor irônico, provara que heróis não salvam vidas por acaso, mas para uni-las eternamente.